Sabe aquela ideia de que pensar positivo é a chave para tudo? E se eu te dissesse que justamente isso pode estar te segurando? Parece loucura, né? Mas é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, o paradoxo do otimismo. Vamos entender como essa fantasia sobre o sucesso pode, na verdade, estar sabotando os nossos planos. Quem nunca passou por isso? A pessoa fica ali, imaginando tudo dando certo, visualizando o sucesso, e de repente, parece que o objetivo fica cada vez mais longe. Se isso soa familiar, saiba que não é só impressão. Essa frustração é real e ela tem um nome. É justamente o paradoxo que a gente está aqui para desvendar. Porque, afinal, visualizar o sucesso às vezes acaba nos paralisando. Desde pequenos, a gente aprende que medo e dúvida são coisas ruins, defeitos que precisam ser consertados. Mas e se a gente pensasse diferente? E se o medo não for um bug no nosso sistema, e sim uma feature? Pensa só, uma funcionalidade super sofisticada, sabe? Um tipo de GPS interno que foi sendo aprimorado por milhões de anos de evolução. O objetivo dele não seria nos parar, mas sim nos guiar. Essa analogia é perfeita, né? Ignorar o medo é a mesma coisa que desligar o GPS bem quando se está dirigindo na beirada de um penhasco. O GPS não está ali para te impedir de chegar no seu destino. Ele está ali para garantir que a viagem seja segura. Desligar esse sistema é basicamente dirigir no escuro, sem rumo. Tá, mas se o medo é um guia, por que o otimismo excessivo pode ser uma armadilha? A resposta, olha só que interessante, está na química do nosso cérebro. A gente vai mergulhar agora em como uma substância bem famosa, a dopamina, pode acabar pregando uma peça na gente e nos deixar, bem, estagnados. Vamos falar sobre a tal da dopamina antecipatória. O que é isso? Imagina a cena. A pessoa fecha os olhos, sonha acordada, se vê cruzando a linha de chegada. Naquele exato momento, o cérebro libera a mesma química que liberaria se a vitória fosse real. É uma recompensa instantânea, sabe? Um barato de sucesso, só que sem ter feito esforço nenhum. E é aí que a gente entra no perigoso ciclo vicioso da inação. Funciona assim: primeiro vem a fantasia. Isso faz o cérebro liberar a dopamina, o que gera aquela sensação boa de satisfação. O problema é que o cérebro não sabe diferenciar. Ele confunde essa sensação com uma conquista de verdade. E o resultado? Inação. Para que suar a camisa se o cérebro acha que a missão já está cumprida? Ele já sentiu o gostinho da vitória. E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante de entender. Para o nosso cérebro, a experiência química de imaginar o sucesso é praticamente a mesma de alcançar o sucesso. Então, colocado diante da escolha entre o prêmio fácil da imaginação e o trabalho duro da vida real, adivinha qual ele vai escolher? O nosso cérebro é um mestre em economizar energia. Ele sempre vai pegar o atalho. E olha, essa armadilha química não é só teoria, não. Ela cria um problema bem real, que pode paralisar mesmo. É o que a gente pode chamar de problema do milionário mental. Uma pessoa que é rica, mas só em sonhos. Na hora da ação, a conta está no vermelho. Pensa nesse milionário mental. Ele vive num palácio, um palácio de ideias, de planos grandiosos. Só que esse palácio só existe dentro da cabeça dele. Como ele fica viciado nessa dose fácil de dopamina que a fantasia dá, ele acaba preso ali, sem conseguir construir nada de concreto no mundo real. E o que acontece com o tempo? O mundo real, com todos os seus desafios, com a chance de dar errado, começa a parecer insuportável. O buraco entre a fantasia, que é super confortável, e a realidade, que é difícil, fica tão grande que só de pensar em dar o primeiro passo já parece impossível. Ok, otimismo cego é a armadilha. Mas aí, qual é a saída? Bom, a resposta talvez esteja em abraçar justamente aquilo que a gente sempre aprendeu a reprimir. Chegou a hora de parar de correr do medo e, em vez disso, começar a decodificar o que ele está tentando dizer. Isso exige uma mudança de mentalidade total. A ideia é usar o que a gente chama de antecipação negativa. O medo e a dúvida deixam de ser um sinal de pare e viram dados, informações para a gente se planejar melhor. O medo não é mais um muro que impede de passar. Ele vira um mapa que prepara para o caminho. O objetivo não é calar o medo, mas sim traduzir a mensagem dele. E quando a gente decodifica o medo, a ansiedade se transforma num plano de ação. Dá uma olhada nesta tabela. É basicamente isso. Cada medo é, no fundo, uma instrução. Medo de falhar, a tradução é: prepare-se melhor. Medo de rejeição, fortaleça seus argumentos. Aquele medo de falhar na apresentação não é um sinal para desistir, é um lembrete. Ei, ensaia mais uma vez.
o medo vira quase um estrategista pessoal. Então, no fim das contas, o medo não é o inimigo. Longe disso. Ele é como se fosse o nosso gerente de riscos interno. A função dele é garantir que o nosso sucesso não seja construído em cima de areia, sabe? Mas sim sobre uma base sólida, bem planejada. Beleza? Então, como é que a gente junta tudo isso? Vamos agora falar sobre a diferença entre a ilusão da fantasia e a força de verdade, a força autêntica, aquela que não nasce de mantra vazio, mas que é forjada no mundo real. A diferença é bem clara, né? De um lado, tem o barato da fantasia. É fácil, é rápido, mas é frágil. É como uma casa feita de nuvens, que no primeiro vento já era. Do outro lado, tem a força autêntica. Essa é difícil de construir, é tijolo por tijolo. Mas uma vez de pé, é sólida, aguenta qualquer tempestade. Porque a confiança de verdade, a real, não vem de ficar repetindo frases positivas no espelho. Ela é construída no campo de batalha da vida real. É o resultado de encarar de frente aqueles medos que a gente aprendeu a decodificar. É sobre acumular pequenas vitórias, uma depois da outra, e provar, com ação, que se dá conta do recado. É sobre ter os pés bem firmes no chão. A grande ideia aqui, no fundo, é a da integração. Não é sobre se tornar uma pessoa invulnerável, sem falhas. Isso não existe. É sobre aceitar nossas rachaduras, nossas imperfeições. A força de verdade não vem da perfeição. Ela vem da gente ser inteiro, sabe? De abraçar todas as nossas partes, inclusive o medo. E para fechar, fica uma reflexão. E se os nossos medos não forem o obstáculo que a gente sempre pensou que eles fossem? E se, na verdade, eles forem um mapa? Um mapa que mostra exatamente qual é o próximo passo que a gente precisa dar.